quero refletir com você a respeito de um assunto muito importante na vida de todo cristão sincero: como conhecer a vontade de Deus. Você já desejou, diante de uma decisão importante, saber qual era a vontade de Deus? Existem conselhos práticos na palavra do Senhor para que possamos aprender a ouvi-lo. Vamos juntos mergulhar nesse assunto? Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Paulo César e esse é o seu canal Bíblia Simples. Se você gosta de estudar e meditar na palavra de Deus, você está no lugar certo. Não deixe de se inscrever para acompanhar os nossos novos conteúdos. Aqui você tem um jeito simples de entender a palavra de Deus. Ótimo vídeo para você! No livro de Números, capítulo 22, conta a história de Balaão e da jumenta que falou. Você se lembra dessa história? Mas o que essa história tem a ver com esse assunto de conhecer a vontade de Deus? Vou te contar. O povo de Israel havia se acampado nas campinas de Moabe. Balaque, o rei moabita, sabendo o que o Deus de Israel havia feito com os inimigos ao longo da jornada até ali, ficou muito preocupado. Então ele pensou: só poderei vencer esse povo se também tiver um poder superior ao meu lado. Então lembrou-se de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, mas que andava com a vida meio torta. Balaque enviou então mensageiros a Balaão com presentes, dizendo que precisava que ele amaldiçoasse aquele povo, porque sabia que quem ele abençoasse seria abençoado, e quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Balaão disse aos mensageiros: fiquem aqui esta noite, vou consultar a Deus se eu posso ir. Deus então lhe disse que ele não deveria ir, porque aquele povo era um povo bendito. Então Balaão se negou a atender o pedido de Balaque. Balaque, não satisfeito, enviou príncipes mais importantes e com mais presentes para Balaão. Balaão já sabia da vontade de Deus, mas como ele queria muitos presentes, disse: fiquem aqui esta noite, vamos ver o que mais o Senhor tem para me dizer. Deus então lhe disse que se os homens viessem chamá-lo pela manhã, ele poderia ir, mas somente falaria o que Deus ordenasse. Esse era o sinal da vontade de Deus. Os homens deveriam vir chamá-lo pela manhã. Ambicioso e desejando muito as riquezas oferecidas pelo rei, na manhã seguinte Balaão não esperou os homens virem chamá-lo. Preparou sua jumenta e partiu com eles. Por isso, o anjo se colocou na frente da jumenta e Deus acabou fazendo com que ela falasse. Interessante que ele estava tão alucinado para fazer o que queria, que nem se assustou com a jumenta falando, mas ainda discutiu com ela. Às vezes nós agimos assim, sabia? Quando queremos fazer a nossa vontade, muitas vezes nós queremos somente o aval do Senhor para as nossas decisões. Certa vez, eu precisava tomar uma decisão muito importante que iria direcionar o meu futuro profissional. Estava com dúvidas e queria saber sinceramente qual era a vontade de Deus. Então combinei com Deus. Ao me deitar, vou colocar embaixo do travesseiro 2 papéis, um com a opção sim e o outro com a opção não. Ao acordar, vou colocar a mão e pegar um deles, e pedi que Deus dirigisse para que aquela fosse a vontade dele. Peguei a opção sim e prossegui com os planos. Graças ao Senhor deu tudo certo. Mas eu lhe pergunto, será que esse tipo de estratégia é um caminho seguro? Deus pode revelar a sua vontade para nós dessa maneira? Veja, é importante considerar que, segundo Salmos 32, verso 8, Deus tem uma vontade para nós, porque ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Davi também orou no Salmo 139, verso 24, dizendo: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Devemos orar a Deus pedindo sua direção quanto a qual caminho escolher. O teólogo Maurice Vanden, em seu livro Como Conhecer a Vontade de Deus, com base no que foi escrito por Guilherme Miller, apresenta 8 passos para descobrirmos a vontade de Deus. Vamos conhecer esses passos? Preste atenção. Passo 1. Deixar de lado nossa própria vontade. Em Mateus 26, verso 39, no Getsêmani, Jesus, em agonia, orou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus tinha uma vontade, mas ele neutralizou a sua vontade e se submeteu à vontade do Pai. Essa atitude
mostra a nossa disposição em obedecer. Passo 2. Não se deixe levar somente pelo sentimento. Isaías 30, verso 21, diz que o Espírito Santo nos impressiona, mostrando o caminho. No entanto, Jeremias 17, verso 9, diz que nosso coração é enganoso. Então, tenha cuidado. Não se deixe guiar unicamente pelos sentimentos. Eles podem te enganar. Passo 3. Estude a palavra de Deus para ver o que está revelado sobre o assunto. Salmo 119, verso 105 nos diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Deus nunca nos guia num caminho contrário à sua palavra. É verdade que há situações que não vai haver uma orientação específica na palavra, mas se estivermos sensíveis à orientação do Espírito Santo, sempre haverão princípios que se aplicam a todas as situações. Passo 4. Considere as circunstâncias providenciais. Falando ao povo de Israel em Deuteronômio 8, verso 2, Deus disse: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Então, olhe para a direção de Deus no passado e veja se a decisão que você pretende tomar se ajusta com a direção dada por Ele até agora, até este momento. Passo 5. Consulte-se com amigos piedosos. Provérbios capítulo 11, verso 14 nos diz que na multidão de conselheiros há segurança. Salmo 1, verso 1 diz que seremos felizes se não andarmos segundo conselhos dos ímpios. Verifique então se o amigo é uma pessoa piedosa, verdadeiramente cristã. E lembre-se, sua decisão não deverá ser somente baseada no que diz o amigo. Esse é somente um dos 8 passos. Peça a Deus em oração que Ele revele sua vontade. Mas não se esqueça que Deus não ignora a nossa capacidade de analisar e fazer as escolhas. Portanto, conforme Tiago 1, verso 5, se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Passo 7. Tome uma decisão. Lembre-se que você deve levar em conta todos os passos anteriores para tomar a decisão. Não espere por um raio do céu. Considere em oração e diga a Deus qual é a sua decisão. Só você pode decidir. Ninguém pode fazer isso por você. Passo 8. Prossiga com sua decisão, pedindo a Deus que o detenha caso você tenha errado. Veja que Balaão prosseguiu numa decisão errada e Deus o deteve, enviando um anjo para se opor. Deus quer guiar a sua vida. Então não resista. Se Ele te pediu para ir a Nínive, não vá para Tarsis. Ainda que você tenha errado no primeiro passo, mas com sinceridade quer fazer a vontade de Deus, Ele não te abandona. Ele continua te orientando. Agora veja, restam 2 observações importantes. Primeiro, não tome a decisão baseada em um único passo. Você precisa considerar o conjunto de evidências da vontade de Deus. Segundo, para conhecer a vontade de Deus, é necessário primeiramente conhecer a Deus. Só podemos desenvolver amizade íntima com Ele por meio do estudo da Bíblia e da oração. Depois de haver usado os papéis com sim ou não para descobrir a vontade de Deus, precisei alguns anos depois tomar outra decisão muito importante que iria impactar todo o meu futuro. Lancei mão dos papéis com as opções sim ou não, mas não me senti seguro na resposta. Foi então que conheci esses 8 passos que estou lhe apresentando. Acabei decidindo baseado nos 8 passos. Com essa experiência aprendi mais 2 lições importantes. Primeira lição: Deus não ignora a sua inteligência e a sua capacidade de escolher. Para algumas situações, Ele vai lhe dar somente as orientações que você precisa para decidir. Segunda lição: há momentos que temos que andar pela fé e não pela vista. Precisamos considerar todas as orientações do Senhor, decidir e orar assim: Senhor, se eu estiver errado, feche as portas e me faça parar. Será que eu estou falando para alguém que precisa tomar uma decisão importante e deseja sinceramente conhecer a vontade de Deus? Deus quer guiar a sua vida. Aproxime-se dele, ouça suas orientações. E aí, gostou dessa mensagem? Obrigado por assistir até o final. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima reflexão.